consolidação total da pós-história, Ah, que é um ponto meio problemático, né, para o Flusser. é. Porque não haveria mais textos, eles seriam pretextos, né, se houver. É verdade. Mas e como que ficaria essa questão da reificação se não há textos críticos para pensar em como driblar os aparelhos? É verdade. O próprio. Isso quer dizer, tem dois planos assim, de resposta a essa questão. Tem um plano mais pessoal do Flusser, que, embora ele tenha sido, né, ele tenha passado aí para a história como o defensor o arauto das imagens técnicas, etc., ele era totalmente fixado na escrita, né, como você sabe tão bem quanto eu, né? Inclusive, né, um dos últimos livros que ele escreveu, que foi lançado recentemente no Brasil, é exatamente a escrita, né? Exatamente. Ele pergunta se o escrever tem futuro, né? É o subtítulo do livro, né? Então, me parece o seguinte, quer dizer, eu acho que ficou uma coisa que ficou um pouco irresolvida no pensamento dele, né? Mas o que você acha? O que eu acho? Eu acho que, quer dizer, bom, o que eu acho que ele achava ou o que eu acho mesmo? Não, o que acho mesmo. Não, eu acho assim que não teria como abrir mão da escrita, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quer dizer que, como você adiantou já, enfim, a escrita ela seria um elemento importante, né, de contrapeso, por exemplo, a esse predomínio quase absoluto das imagens técnicas, né? Porque, afinal de contas, o pensamento crítico ele acontece muito em função da escrita, né? Eu acho o seguinte, que talvez a principal lição assim, que o Flusser tenha deixado nessa questão da coexistência entre as imagens técnicas e a escrita é que a existência das imagens técnicas deveria ensinar aquelas pessoas afeitas à escrita a encarar a própria escrita de um jeito diferente. Né? Ou a própria imagem de um jeito diferente. E também, por consequência, a imagem. Né? Quer dizer, o predomínio das imagens técnicas levaria a necessidade, como ele diz, né, de uma transcodação, né, para usar o termo que ele usa, das imagens técnicas em escrita, que não deixaria intacta nem as próprias imagens técnicas e nem a própria escrita. Né? Então, eu acho que no fundo, talvez a mensagem que ele deixa, para a qual a gente tenha que atentar, seja essa. Né? Mas aí, quer dizer, a gente sente nele assim, uma espécie, um certo balanço, assim, quer dizer, uma situação de estar balançado, né, entre a crença que ele tinha, né, no avanço cada vez maior das imagens técnicas por um lado, e a esperança que ele tinha de que isso não representasse pura e simplesmente o fim da escrita. Né? Então, mas em termos assim, do que ele deixou como, né, legado para a gente pensar, eu acho que é muito isso, né, que a gente continua escrevendo, né, e a gente pensa muito na escrita como né, uma espécie de contrapeso a esse primado das imagens técnicas. Né. Em alguns momentos, ele fala o seguinte, que a gente deveria, você conhece esse texto também, né, que a gente deveria tentar pensar um modo de conceptualizar imagens, inclusive imagens técnicas, né? E que ele diz até que quem conseguisse fazer isso, estaria mais ou menos decretando o fim da filosofia, pelo menos tal como ela existiu até aqui, né? Mas eu nem sei se isso é possível, né? Em alguns momentos assim, um pouco de visionário e tal dele, ele coloca uma coisa dessa ordem, né? Mas o caminho que me parece mais viável, né, é esse, né? Um caminho de uma certa circunscrição da influência das imagens técnicas a partir de um tipo de reflexão que é muito tributária da escrita, né? Pelo menos é como eu vejo. Assim. Ok, gente? Bom, então, obrigado. Então, o semestre que vem
prosseguem aí os seminários permanentes de estética. Ele deve ser coordenado pelo Eduardo Soares, né? Então vocês fiquem atentos, né, que no início do semestre deve ser divulgado aí um cronograma quanto a isso, né? Para o pessoal do grupo de estudos. Então aí a interlocução vai se dar principalmente, né, com o Eduardo. Então é isso. Obrigado, gente. Obrigada.